Dia turma, professor Ítalo falando. Hoje vamos estudar substantivo primitivo e substantivo derivado. Antes de falarmos esses dois conteúdos, vamos relembrar o que é substantivo. Falamos nas aulas passadas que substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral, ou seja, o nome das coisas, nome das pessoas, nome dos animais, nome dos vegetais, lugares, coisas, ações, estados, qualidades, emoções e tantas outras coisas. Tudo que recebe nome, a gente diz que esse nome é um substantivo. A gente viu na aula passada, em aulas anteriores, que o substantivo ele poderia ser comum ou próprio. Comum quando se referia a espécies de animais, nomes que era comum a todas as outras coisas. E próprio quando ele especificava sobre quem a gente falava, o nome de uma pessoa, o nome de uma cidade. Só que o substantivo ele não pode ser classificado só como um substantivo comum e próprio. Ele também recebe outras classificações e hoje a gente vai falar sobre essa classificação. O substantivo ele pode ser primitivo ou ele pode ser derivado. Quando é, professor, que ele é primitivo? Ele é primitivo quando ele dá origem a outras palavras. E ele é derivado quando ele vem, ou seja, quando ele se origina de outras palavras. Vamos ao exemplo. Olha o substantivo pedra. Pedra dá nome a outras palavras. Então, pedra é um substantivo primitivo. Pedreiro. Pedreiro vem da palavra pedra, ou seja, pedreiro se origina da palavra pedra. Então significa dizer que pedreiro é um substantivo derivado. Então pedra, como é o nome que vai dar origem a outros, eu digo que é um substantivo primitivo. E pedreiro é o nome que já vem de outra palavra, então eu digo que esse substantivo ele é derivado. Vamos a mais um exemplo. A palavra vidro. Vidro é uma palavra que vai dar origem a outras, então eu digo que vidro é substantivo primitivo. E derivado, a palavra vidraça. Vidraça vem de vidro, por isso derivado. Só que uma palavra primitiva ela pode dar origem a mais palavras derivadas, a mais substantivos derivados, como por exemplo, vidro. Pode surgir a palavra vidraça, mas pode vir vidraçaria. Tanto vidraça como vidraçaria são substantivos derivados. Outro exemplo, livro. Livro é um substantivo primitivo. Veja que eu não consigo saber, por exemplo, de onde veio a palavra livro. Livro não tem, é uma palavra que é original. Então eu digo que essa palavra ela é primitiva, porque ela não tem uma outra de onde eu possa apontar que ela vem. Mas e livraria? De onde vem a palavra livraria? Livraria vem de livro, então significa dizer que livraria é uma palavra derivada, porque ela vem de livro. No nosso livro, na página 22, traz aqui um resuminho, né? Formação de palavras. Você pode descobrir sinônimos buscando as pistas dentro das próprias palavras. Algumas palavras se formam a partir de outras, são palavras derivadas, como a gente já falou, e vêm derivadas de outras, que são chamadas primitivas. No seu livro vem colocando, por exemplo, a palavra engordar. A pista é que certamente a palavra engordar vem de gordo. Encantar vem de encanto. E aterrorizar vem de terror. Então, as palavras primitivas e derivadas, ela pode indicar aí um sinônimo, ou seja, uma palavra que tem sentido semelhante. No seu livro, também é colocado que as palavras derivadas, elas podem também indicar um antônimo, ou seja, o contrário daquilo que eu disse inicialmente. E hoje, na atividade de hoje, a gente vai utilizar o comecinho, né, o prefixo das palavras usadas com in e des. Eu pego a palavra primitiva e acrescento in ou des, e aí eu tenho o contrário, o sentido contrário daquela palavra. Por exemplo, na palavra feliz, se eu colocar o in, eu vou ter uma palavra derivada e vai trazer também o antônimo do sentido da palavra. Feliz, infeliz.
Palavra primitiva, feliz. Palavra derivada, infeliz. E ao mesmo tempo, trazendo o antônimo. Animado, eu posso dizer inanimado? Não, mas eu posso utilizar o des. Desanimado. Animado, palavra primitiva. Desanimado, palavra derivada. E aí eu também tenho o antônimo. Na atividade, página 22, você vai encontrar, página 23, você vai encontrar a primeira atividade. O que você vai fazer? Completar com as palavras primitivas. Ou seja, trazer aqui na frente a palavra que foi a origem colocada na indicação da questão. Desanimado. Você acha que veio de qual palavra? Animado ou animação, ânimo, né? Acalorado. Veio de qual palavra? Vai pesquisando, vai vendo que aí, ó, dentro da própria palavra já tem uma dica. Interessar, veio de quê? Veio de qual palavra? Entardecer, anoitecer, florescer. Você vai fazer a palavra que deu origem à da questão. A segunda questão, você vai circular a palavra primitiva, eu já coloco aqui, né? E depois vai explicar o significado de cada uma das palavras derivadas. Eu coloquei aqui na letra D um exemplo, ó. Encerado. Veio de qual palavra? Veio de cera. Então circula cera. E o que é encerado? É o local onde foi passado cera. Assim você vai fazer as outras alternativas. Na página 24 tem aí um exemplo, tem aí uma questão falando sobre antônimo, onde você vai ter que reescrever as palavras dando sentido contrário. Deixei um exemplo. Não tem peso nem valor. Vou fazer tudo o contrário. Não tem peso, então eu digo é pesado. Não tem valor, é valioso. Então a frase como ficaria? É pesado e valioso. Ou poderia dizer tem peso e valor. Então você vai fazer isso aqui, ó. Todos os que estão em negrito, você vai transformar no antônimo. Apenas o que estiver em negrito. Na segunda questão, você vai ler o poema e em seguida vai dizer o antônimo de noite e o antônimo de frio. Na última página do livro da atividade de hoje, página 25, você vai colocar in com IN ou com IM ou des para transformar as palavras em antônimo. Compreensão, qual é o que dá mais certo? É incompreensão ou descompreensão? Fazer é infazer ou desfazer? Lembrando que quando você for colocar o in antes de P ou B se escreve M. Então se a palavra começar com P ou com B, você vai colocar o IM. E nas outras consoantes você coloca IN. E aí no finalzinho você só vai organizar para a gente relembrar. Sentido de palavras semelhantes, como é que a gente chama? Palavras com sentido oposto, como é que a gente chama? Então aí a gente tem as explicações para a atividade. Qualquer dúvida no privado, até a próxima aula.